Nesse último vídeo, referente à soma Cs, nós vamos recapitular a utilização da função mínimo Cs e máximo Cs e vamos, como finalização, utilizar a soma Cs baseado em 3 critérios, certo? Então vamos lá. Como eu disse no vídeo anterior, o mínimo Cs e o máximo Cs não é como a soma C e a soma Cs. Ele não precisa ser mínimo C para ser baseado em um critério e mínimo C para ser baseado em mais de um critério, não. Mínimo C tanto faz, um critério ou mais, né? Na soma C é um critério e soma C é mais de um critério, ok? Então vamos lá, já exemplificar para a gente não perder tempo, igual mínimo, okay? Mínimo C. Eu vou direto pelo total da venda, ok? Intervalo mínimo é o intervalo onde tem os valores. Então, seleciono o intervalo dos valores que eu quero encontrar como mínimo, máximo. Então, aqui está o intervalo, ponto e vírgula, intervalo de critério 1. O nosso primeiro critério é o vendedor. Então, intervalo de critério de vendedores, ponto e vírgula, critério. Ponto e vírgula, segundo intervalo de critérios, ok? Então vamos lá, é o produto, ponto e vírgula, critério produto, certo? E aqui está o valor, né? Deixa eu converter para moeda. Então Vanessa vendeu ternos que resultaram no valor total de 4.455. Qual outro produto que ela vendeu que resultou num determinado faturamento? Então, Vanessa vendeu R$ 1.560 em sapatos, né? Em gravatas, 640. Vamos ver quanto faturou em gravatas o Marcos, 576. Isso se tratando, né, dos menores valores de venda, ok? Então, ele está localizando o menor valor vendido de um determinado vendedor com relação a um determinado item. Okay? Agora, o máximo valor vendido, para nós podemos comparar as duas funções, igual máximo, intervalo máximo é o intervalo onde estão valores, no caso eu quero o faturamento, a venda, intervalo de critério 1, ok? Ponto e vírgula, meu primeiro critério, ponto e vírgula, segundo intervalo de critério, ponto e vírgula, segundo critério, fecho, ok? Vamos lá. Então, Vanessa vendeu de terno R$ 7.425. Foi a venda máxima dela, né? Ela conseguiu vender tudo isso de terno. E de venda mínima, só para a gente comparar, Vanessa, terno, cadê? Né? 4.455. Então, quando a gente analisa o vendedor Vanessa e o item terno, nós temos, digamos assim, várias vendas, vários faturamentos. O menor é 4.455 e o maior é 7.425, certo? Outro vendedor aqui, Patrícia, e vamos pegar o item sapato. Então, a maior venda de sapatos da Patrícia foi 1.688. Vamos ver a menor. Patrícia, sapato, os mesmos 1.688. Por que que isso aconteceu? Porque Patrícia só teve esse faturamento de sapato. Ela não teve nenhum outro que foi a mais e nenhum outro que foi a menos. Então, o mínimo C só vai encontrar um valor e o máximo C um valor também, que é o próprio, né, o próprio valor. Vamos exemplificar, né? Marcos agora, sapato 720, Marcos, sapato também 720. Outro item, né? Cinto 450 e cinto 180. Então, Marcos vendeu cinto, né? E sua menor venda foi R$ 180 e a sua maior venda foi 450. Então, fica a dica, né? Se o mínimo C e o máximo C encontrar o mesmo valor, significa que só teve uma venda, digamos assim, só teve um faturamento. Então o mínimo vai ser ele mesmo e o máximo vai ser ele mesmo. Vamos finalizar agora com a função soma C. Nós vamos somar baseado no vendedor, no produto e na semana, ok? Então, igual soma C
Intervalo da soma é o intervalo que eu quero somar, que eu quero calcular aqui. No caso, eu vou calcular o total da venda. Intervalo de critério 1 vai ser vendedor, mesma regra, ponto e vírgula, critério, vendedor, ponto e vírgula, produto, ponto e vírgula, critério, ponto e vírgula, intervalo do período, que é o nosso terceiro e último intervalo de critério, ponto e vírgula, critério semana. Vamos encerrar? Então aqui nós temos R$ 450 que Marcos vendeu de cinto na quarta semana. Vamos ver se ele vendeu em alguma outra semana? Primeira semana. Na primeira semana ele vendeu R$ 180 em cinto. Vamos ver se Marcos vendeu na primeira semana algum outro produto, como terno, por exemplo. Terno ele vendeu na primeira semana R$ 990. Vamos mudar o vendedor? Vamos analisar o vendedor, a vendedora Vanessa, né? Então, na primeira semana, olha só, na primeira semana, Vanessa não vendeu nenhum terno. Vamos ver sapato. Sapato, Vanessa vendeu R$ 1.560 em sapato, certo? Então, o que nós estamos fazendo aqui? Quanto mais critérios nós adicionarmos na nossa função soma Cs, mais nós vamos filtrar e esse valor aqui acaba reduzindo. Então, se nós buscássemos o valor total de venda, né, da vendedora Vanessa, nós encontraríamos um valor bem mais alto. O valor total da vendedora Vanessa mais do item sapato seria um valor menor e por período ainda menor. Então ele vai filtrando, né? Ele vai restringindo ainda mais a informação, né? Espero que vocês tenham entendido, né? Eu comecei da soma C para a gente já entender como funciona as duas funções e não confundir quando tiver que usar, né? Então, soma C é baseada em um critério só e a soma C é mais de um critério, ok? Então, analisem a sua tabela, verifiquem o que vocês querem utilizar como critério para chegar em um determinado valor e aí vocês podem chegar na conclusão. Quantos critérios eu tenho e qual função eu vou utilizar.